Você que está me ouvindo agora talvez esteja cansado. Cansado de lutar, de esperar, de acreditar, e parece que nada muda. Talvez o peso da vida esteja tão grande que levantar da cama já seja uma batalha. Talvez você já tenha pensado, será que Deus se esqueceu de mim? Mas eu quero te dizer hoje, com toda a certeza do meu coração, Deus não se esqueceu de você. Ele te escolheu, Ele te chamou e Ele te fez para vencer. Antes de continuar, já quero te pedir algo importante. Fica comigo até o final desse vídeo. Deus vai falar com você. Deixe nos comentários o que você está enfrentando ou simplesmente escreva: eu creio, como um ato de fé. E se essa mensagem tocar seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Você pode ser resposta de oração na vida de alguém hoje. Agora escuta com atenção. O inimigo quer te fazer acreditar que acabou, que você perdeu, que não tem mais jeito, que a derrota é inevitável. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Em Romanos 8:37 está escrito: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você entende isso? Você é mais que vencedor. Mesmo que hoje tudo à sua volta pareça estar desmoronando, as portas se fechando, as forças se esgotando, as esperanças se calando, Deus não te vê como alguém derrotado. Ele não olha para você com os olhos do mundo, que só enxergam as falhas, os erros ou os fracassos do presente. Deus te vê pelo propósito que Ele mesmo colocou dentro de você. Ele enxerga o seu futuro glorioso, a sua vitória já conquistada por meio de Cristo. A promessa de Deus para a sua vida não está presa às circunstâncias. Ela não é anulada por um diagnóstico, por uma dívida, por um coração partido ou por uma fase difícil. Ela está firmada em quem Deus é, e Ele é fiel. Ele não muda, Ele não se esquece, Ele não volta atrás com suas promessas. Você pode ter sido rejeitado pelas pessoas que mais amava. Pode ter sido deixado de lado, ignorado, desacreditado por aqueles em quem você confiava. Talvez você tenha acreditado que não era suficiente, que nunca ia conseguir, que sua vida sempre seria essa luta constante. Mas essa não é a verdade de Deus para você. Isso é o que o inimigo quer que você acredite, porque ele teme quem você vai se tornar quando decidir se levantar. E ainda que você tenha se perdido, ainda que você tenha se afastado de Deus, feito escolhas erradas, ou até tenha pensado que não tem mais jeito, Ele ainda está te chamando, com amor, com paciência, com braços abertos. O céu não desistiu de você. Deus está dizendo hoje: levante-se, eu ainda tenho uma história linda para escrever com você. Uma história de restauração, de cura, de superação. Uma história onde a dor se transforma em propósito, onde as lágrimas se tornam sementes de uma nova estação, onde o deserto floresce e a alma encontra descanso. Você não é o que te aconteceu. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz que você é filho amado, escolhido, herdeiro da promessa. Você não está esquecido. Você está sendo moldado, preparado, lapidado. E no tempo certo, você vai entender que tudo que doeu te trouxe até aqui, não para te destruir, mas para te fortalecer. Você acha que chegou ao fim? Não chegou. Você está num recomeço, e esse recomeço começa agora, com um simples passo de fé. Levantar, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com lágrimas. Levante-se, não porque você tem todas as respostas, mas porque Deus tem em todos os planos. E Ele está dizendo mais uma vez ao seu coração cansado: eu ainda tenho algo precioso para fazer através da sua vida. Não acabou. Levanta, porque eu te escolhi para vencer. Em Isaías 41:10, Deus nos diz com uma ternura poderosa: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
É como se Deus estivesse segurando o seu rosto com carinho agora, olhando nos seus olhos e dizendo: Ei, eu estou aqui. Você não está sozinho. Essas palavras não são só promessas bonitas. São verdades eternas, feitas diretamente para o seu coração cansado, machucado, talvez até quebrado. Talvez você esteja se perguntando em silêncio, com lágrimas nos olhos: mas como? Eu me levanto? Como eu continuo se não tenho mais forças? Se cada dia parece uma luta só para continuar respirando? E a resposta de Deus para você é clara, direta e cheia de graça. Se renda a mim. Deixa eu cuidar de você. Quando você para de tentar carregar tudo sozinho, quando você finalmente solta o peso que te sufoca e coloca nas mãos dele, que o milagre começa. Você não precisa ter tudo sob controle. Você não precisa saber o próximo passo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa crer. A fé não é sobre sentir que você está bem o tempo todo. Não é sobre nunca se abalar. Fé é continuar mesmo tremendo. É segurar na mão de Deus no escuro, confiando que Ele sabe o caminho, mesmo quando você não enxerga nada. Fé é dizer: Deus, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. É nesse lugar de rendição que o sobrenatural acontece. Porque quando você reconhece que sozinho não dá, você abre espaço para que o poder de Deus se manifeste com toda a sua glória. É como diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você entende isso? É na sua fraqueza que o poder de Deus se revela mais forte. É quando você admite: Deus, eu não consigo mais, que Ele responde: agora deixa que eu te carrego. Você não precisa ser forte o tempo todo. Isso é um fardo que o mundo coloca sobre os seus ombros, mas Deus não. Deus te convida a descansar nele. Ele não espera a perfeição. Ele espera a entrega. Entrega do seu coração cansado, da sua dor, escondida, dos seus medos mais profundos. Você não é fraco por chorar. Não é fraco por sentir medo. Você é humano. Mas você é um humano nas mãos do Todo-Poderoso. E isso muda tudo. Então respira fundo agora e entrega. Diz em voz baixa, mesmo que chorando: Senhor, eu me rendo. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode. E nesse momento, algo começa a mudar dentro de você. A força que vem do alto começa a te visitar. Não uma força qualquer, mas aquela que vem do Deus que sustenta o universo com a sua palavra. E ainda assim, se importa com cada detalhe da sua vida. Levanta, mesmo se for devagar. Mesmo que com lágrimas. Levanta porque você não está sozinho. Levanta porque Deus te ajuda, te sustenta e vai te levar mais longe do que você imagina. Davi enfrentou gigantes, sim, e não só o gigante Golias. Ele enfrentou o desprezo da própria família, foi ignorado, subestimado. Passou anos fugindo por causa de perseguições. Viveu dias de medo, de solidão, de caverna. Mas ele não desistiu. Ele confiou. Ele caiu, errou, chorou amargamente, mas sempre voltava para os braços de Deus. E porque ele ouviu a voz de Deus e se levantou, Deus o chamou de homem segundo o meu coração. José foi traído pelos próprios irmãos. Jogaram ele num buraco, o venderam como escravo. E quando parecia que as coisas iam melhorar, foi preso injustamente. 13 anos de espera, 13 anos de dor. Mas Deus nunca saiu do lado dele. E na hora certa, o sonho se cumpriu. Ele foi levantado por Deus para salvar nações, inclusive a própria família que o havia traído. Porque José não se entregou à amargura, ele se levantou. E Moisés teve medo, gaguejava, fugiu, se escondeu por 40 anos. Ele achava que não era bom o suficiente, que não sabia falar, que ninguém o ouviria. E mesmo assim, Deus o escolheu e o usou para libertar um povo inteiro da escravidão. Por quê? Porque no final,
Moisés decidiu obedecer. Ele ouviu a voz de Deus e se levantou. Nenhum deles era perfeito. Nenhum deles tinha uma vida fácil. Todos tinham marcas, traumas, lutas internas. Mas o que eles tinham em comum? Eles não deixaram que a dor definisse seu destino. Eles ouviram a voz de Deus e se levantaram. E hoje, essa mesma voz, a voz que ecoou para Davi, José e Moisés, está falando com você, está sussurrando no seu coração agora. Filho, filha, levante-se, eu te escolhi para algo maior. Eu não terminei com você. O que você está enfrentando agora não é o fim. É só um capítulo, e esse capítulo termina com vitória. Talvez hoje você esteja vivendo o seu tempo de deserto. Talvez você esteja num vale, como Davi esteve. Talvez tenha sido traído, como José. Talvez tenha medo, como Moisés. Mas preste atenção, Deus transforma vales em altares. Ele transforma desertos em escolas de fé. Ele transforma o caos em testemunho. Não importa quantas vezes você caiu, não importa se o mundo te apontou o dedo, se você mesmo se condenou, se a vergonha te cobriu. O importante é quantas vezes você decide levantar. E sabe o que é mais lindo? Você não está se levantando sozinho. O Senhor te toma pela mão. Ele está do seu lado agora. Mesmo que você não sinta, mesmo que tudo pareça silencioso, Ele está aí. Ele vai à sua frente preparando o caminho. Ele quebra muralhas, remove obstáculos, abre portas que ninguém pode fechar. Como diz em Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar. A dor que você sente hoje pode até parecer o fim, mas para Deus é o começo de algo maior. Você está sendo preparado, fortalecido, moldado. Não desista no processo, não pare no meio do caminho. Deus te chamou para vencer, e quando você se levantar, mesmo que com os joelhos trêmulos, mesmo que com lágrimas no rosto, você vai perceber que não foi a sua força que te sustentou, foi a graça dele. Então, ouve essa voz no seu coração e levante-se, porque Deus te escolheu para um propósito eterno, e o que ele começou, ninguém pode impedir. Em Jeremias 29:11, Deus declara algo que muda tudo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você consegue perceber o peso e a beleza dessa promessa? Deus pensa em você. Ele tem planos detalhados, específicos e cheios de amor a seu respeito. Ele não se esqueceu do seu nome, do seu clamor, das suas lágrimas silenciosas. Enquanto você achava que estava esquecido, Ele estava te desenhando um futuro, não de sofrimento, mas de paz. Não de vergonha, mas de honra. Não de fim, mas de recomeço. Você não é um erro. Não importa o que disseram sobre você. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o abandono, não é a traição, não é a queda que viveu. Você é obra-prima de Deus, criado com propósito, com intenção, com amor. Deus te formou com as suas próprias mãos, soprou vida em você e colocou dentro de você um chamado único, um brilho, uma missão. Você foi chamado para impactar, para fazer diferença, para vencer. Mesmo que tudo à sua volta diga que é impossível, mesmo que as circunstâncias te pressionem, mesmo que o mundo grite, você não vai conseguir, o céu já declarou, eu sou contigo. E agora, mais uma vez, com todo carinho, não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário. Escreva com fé, eu creio. Ou, se quiser, compartilhe seu pedido de oração. Nós vamos ler, orar juntos, levantar um clamor por você. Vamos transformar essa sessão de comentários em um altar de fé, uma corrente de esperança, uma família espiritual que se apoia. E mais,
Compartilhe essa mensagem. Envie para alguém que está à beira de desistir, para alguém que precisa ouvir uma palavra de vida. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar uma história hoje. E eu quero terminar essa mensagem olhando para você com fé, com verdade, com todo o amor de Deus que transborda agora. Levante-se. Deus te escolheu para vencer. O que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Ainda que esteja doendo agora, ainda que pareça confuso, ainda que você não entenda o porquê, Ele está te preparando para algo extraordinário. Algo maior do que você pode imaginar. Você é amado, você é escolhido, você é forte. Não porque você nunca caiu, mas porque Deus sempre esteve ali para te levantar. Não porque você é perfeito, mas porque a graça dele te sustenta, te limpa, te transforma. Fica firme, aguenta mais um pouco, não solte a mão dele. A sua história ainda não acabou. O melhor ainda está por vir. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e, mais do que isso, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Não retenha o que Deus colocou no seu coração. E não esqueça, deixe aqui seu "eu creio" nos comentários. Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo, mais fortes, mais firmes e mais cheios da presença dele. Até lá! E não se esqueça, você foi escolhido para vencer.